Obrigado, Senhor, por esta manhã, Jesus. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui. Obrigado, Deus, por esse tempo de compartilharmos a Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estreitarmos nossos relacionamentos uns com os outros e também contigo, Jesus. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário por nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos, Deus, que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado, Jesus, pelo Seu cuidado, que é maravilhoso, que é único e que é, ó Deus, um cuidado, Pai, que nos constrange, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por toda a graça e bondade do Senhor em nossas vidas. E oramos, ó Pai, por esse tempo, oramos pela nossa mensagem. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha liberdade para falar em nosso meio, conduzindo, ó Deus, nossos pensamentos, nosso coração, ó Deus, nossa mente. Repreendemos, ó Deus, o inimigo, ele não é bem-vindo em nosso meio, e que tudo, ó Deus, que nós vamos falar aqui e agora, que o Senhor possa ter liberdade, ó Deus, no meu coração e no coração dos meus irmãos, ó Pai. Que a Tua Palavra ela encontre corações e mentes abertos para ouvir, para se deleitar da Sua Palavra e para relacionar contigo, Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo e oramos em Teu nome. Amém. Abra suas Bíblias, queridos, Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Bom, para as nossas crianças, prestem atenção aqui, ó, no que eu vou falar com vocês. Vocês já tentaram fazer alguma coisa muito difícil? Olha para mim aqui, ó. Deixa eu esperar a tia Gisele entregar a prancheta para vocês. Vocês já tentaram fazer alguma coisa muito difícil? Por exemplo, assim, ó, montar um quebra-cabeça muito grande. Escalar numa árvore, fazer coisas sozinhos, andar de bicicleta sem rodinha, enquanto não sabe, está aprendendo. Você já sabe andar, né, sem rodinha, mas é difícil no começo, né? A gente tentar fazer coisas muito difíceis. Agora, imagine só, vocês estão presos dentro de um buraco fundo. Vocês estão ali presos dentro desse buraco. E aí vocês estão tentando ali sair daquele buraco de todo jeito, escalar, subir, arrumar alguma forma para poder sair desse buraco. E quanto mais vocês tentam sair do buraco, mais vocês percebem que não dá para sair de lá sozinhos. Não tem como sair de lá sozinho. O buraco é 10 vezes o seu tamanho. Como é que a gente sai de lá sozinho? Na Bíblia, Deus nos ensina que todos nós, presta atenção aqui, ó, todos nós estamos presos em algo chamado pecado, fundos num buraco bem fundo chamado pecado. E o texto que a gente vai falar hoje vai nos mostrar que não tem nada que a gente possa fazer para sair desse buraco, se não for Deus indo lá com a sua mão, com uma escada, com uma corda, para nos tirar desse buraco. Tá bom? Então, quando a gente vai falando sobre esse texto, pensa no que eu acabei de falar para vocês. Uma coisa muito difícil, que não tem como a gente fazer, se não for Deus nos ajudando, ou Deus indo em nossa direção, para poder fazer algo para conosco. Romanos capítulo 3, versículo 9, até o versículo 20. Diz o seguinte: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca
e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem um pleno conhecimento do pecado. O ganho está alto, não? O ganho está alto? Pode baixar o volume, inclusive. Vocês estão me ouvindo bem? Tá, é porque esse retorno ali, talvez eu vou até ficar sem. Tá, melhorou. Vamos lá, obrigado. Semana passada o Caio começou falando sobre o capítulo 3, nos dando essa visão, essa noção, essa ideia sobre o pecado, sobre a justiça de Deus. Ele falou alguma coisa sobre os whys que a gente encontra no texto, certo? Acho que são 3 ou 4 whys que a gente encontra nesse texto. E no versículo 9 até o versículo 20, Paulo vai nos trazer aqui a condição humana diante de Deus. A condição do ser humano diante de Deus, ele é um dos temas fundamentais das Escrituras, queridos. Em Romanos 3, do 9 até o 20, texto que nós lemos, Paulo chega a uma conclusão inevitável, de que todos os homens, sem exceção, eles estão debaixo do pecado, totalmente incapazes de justificar por si mesmos. Essa passagem ela não apenas condena a humanidade, mas ela também destrói qualquer esperança de uma autojustificação. Desde os primeiros capítulos da carta, Paulo vem construindo um argumento sistemático sobre essa universalidade do pecado. No capítulo 1, nós falamos que ele demonstrou que os gentios são culpáveis diante de Deus, porque eles rejeitaram a revelação na criação, entregaram-se à idolatria e à corrupção moral. No capítulo 2, ele volta-se contra os judeus agora, que apesar de possuírem a lei, eles falharam em cumpri-la, mostrando que ter conhecimento da vontade de Deus não isenta do juízo divino. E agora, no trecho que nós lemos, Paulo sela essa sua argumentação com um veredito absoluto e inescapável: ninguém é justo, ninguém busca Deus, ninguém faz o bem, e toda a humanidade está debaixo do pecado. Queridos, esse texto nos coloca diante do tribunal de Deus, onde toda a justificativa humana, ela se cala e o veredito de condenação ele é proferido. Tim Keller ele compara esse trecho ao diagnóstico final de um médico, que após examinar o seu paciente, no caso a humanidade, não apenas confirma a doença que ele tem, mas também declara que não há remédio humano capaz de curá-lo. Dessa forma, Paulo não apenas demonstra que todos pecaram, mas também afirma que ninguém tem qualquer recurso próprio para escapar dessa condenação. E nós devemos, queridos, reconhecer a importância desse texto. Nós vivemos em uma cultura que rejeita a ideia de culpa e nega a profundidade do pecado. Muitos acreditam que podem alcançar Deus através da moralidade, através das boas obras, através do esforço religioso. No entanto, esse trecho do 9 até o 20, ele destrói qualquer esperança de justiça própria, pois ele revela o problema do homem, que não é superficial, mas é estrutural e inescapável sem a intervenção divina. Essa passagem que nós lemos, ela nos deixa sem defesa diante de Deus, pois ela está nos preparando para a grande revelação que Paulo vai trazer sobre o Evangelho nos versículos seguintes, do 21 até o versículo 26. Queridos, o Evangelho ele só faz sentido quando nós entendemos a nossa total ruína espiritual. A verdade sobre o pecado não apenas nos humilha, mas também nos leva a apreciar ainda mais a graça de Deus, pois somente ela pode nos tirar desse estado de perdição total.
O versículo 9, Paulo vai nos falando sobre essa universalidade do pecado, e ele diz: pois bem, lendo em outra versão, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma, pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, eu e você, toda a humanidade, estão sob o poder do pecado. Após expor a culpa dos gentios nos versículos anteriores, e a culpa dos judeus também, Paulo faz uma pergunta retórica nesse versículo, que conduz ao ápice da sua argumentação: somos melhores do que os outros? Queridos, essa pergunta ela é crucial, pois ela revela a inclinação natural do ser humano de buscar uma superioridade moral ou espiritual em relação ao outro. E Paulo responde de forma bem categórica e absoluta: de modo nenhum. Nem os judeus que receberam a lei ou os oráculos de Deus, nem os gentios que receberam a revelação natural, podem reivindicar qualquer vantagem no que diz respeito à justiça diante de Deus. A culpa, ela é universal. E o pecado, ele não faz distinção de raça, de cultura ou de religião, pois todos estão sob o poder do pecado, escravizados espiritualmente pelo pecado. Essa frase, que todos estão sob o poder do pecado, ela indica mais do que um simples estado de pecado. Ela retrata uma condição de escravidão espiritual. Ela transmite, queridos, a ideia de estar sujeito, controlado e dominado por uma força maior. Isso significa que o pecado não é apenas uma série de escolhas erradas que nós fazemos, mas ele é uma força que governa e que escraviza a humanidade caída. E essa afirmação ecoa o ensino de Jesus lá em João capítulo 8, no versículo 34, ele diz: eu lhes digo a verdade, quem comete o pecado é escravo do pecado. A escravidão do pecado é diferente de qualquer outro tipo de escravidão, pois o escravizado não apenas sofre o domínio do seu senhor, mas ele também ama a sua própria escravidão e rejeita qualquer tentativa de libertação. Um homem pecador, eu e você, a humanidade caída, não apenas está presa ao pecado, queridos, mas se deleita no pecado e resiste à verdade de Deus. E essa ideia, ela é fundamental para a nossa compreensão da natureza humana. Paulo demonstra para nós aqui que o pecado domina a humanidade, de tal forma que ninguém, por si só, busca verdadeiramente a Deus. A liberdade de um homem sem Deus, ela é uma ilusão, queridos, pois ele está amarrado ao seu próprio desejo pecaminoso. Para nós, essa verdade tem implicações profundas. Nós, como já dizemos, vivemos numa sociedade onde a justiça própria ainda é um grande obstáculo para o Evangelho. Muitos acreditam que são bons o suficiente para se chegarem até Deus, baseando-se em moralidade, boas intenções ou religiosidade. Mas Romanos capítulo 3, versículo 9, destrói qualquer tentativa humana de reivindicar mérito diante de Deus. Essa passagem nos ensina que não há diferença entre um homem religioso e o não religioso diante de Deus. A tradição, o conhecimento bíblico ou a obediência externa à lei não podem mudar a nossa condição pecaminosa. O Evangelho não nos ensina que alguns são maus e outros são bons, mas que todos são pecadores e todos necessitam da justiça de Cristo. E essa compreensão,
ela deveria moldar a nossa pregação e o nosso discipulado. Nossa mensagem não deve ser um chamado ao moralismo ou ao esforço humano, mas à graça soberana de Deus. Essa verdade, ela deve nos tornar humildes como igrejas, pois ela nos lembra que todos nós, sem exceção, fomos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, e sem qualquer contribuição própria, minha ou sua. Esses versículos, queridos, nos preparam para a grande doutrina que Paulo vai falar no versículo 21 em sequência, sobre a justificação da fé. Mas antes de Paulo introduzir a solução do Evangelho, ele precisa remover qualquer falsa esperança de justiça própria. E esse ponto crucial da narrativa da redenção. Antes de ouvirmos as boas novas da graça de Deus, nós precisamos ouvir as más notícias sobre a nossa real condição. Se a humanidade não está apenas perdida, mas cativa e corrompida pelo pecado, então qualquer tentativa de redenção humana é insuficiente. Somente um ato soberano de Deus pode libertar o homem desse estado de escravidão. O versículo 9 do Romanos 3 é um divisor de águas nessa argumentação de Paulo, porque ele desmonta qualquer tentativa de autossuficiência e coloca toda a humanidade sobre o mesmo veredito de condenação. Nenhum homem é justo por mérito próprio. O pecado não é apenas um comportamento, mas uma força escravizadora. Nossa única esperança não está na lei, na moralidade ou na religião, mas na graça soberana de Deus. Como igreja, essa verdade deve nos tornar humildes, dependentes da graça e comprometidos com a proclamação fiel do Evangelho. Pois, se todos estão debaixo do pecado, então todos precisam ouvir sobre a única salvação disponível, que é Jesus Cristo. Do verso 10 até o 18, Paulo vai falar sobre a condição humana diante de Deus. E ele vai dizer, como afirmam as Escrituras, ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus, todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Eu vou trocando entre referências, tá? Ora na NVT, ora na Revista Atualizada, para poder elucidar melhor a nossa fala. Versículo 13, sua conversa é repulsiva, como odor de um túmulo aberto, sua língua é cheia de mentiras, veneno de serpente goteja de seus lábios, sua boca é cheia de maldição e amargura. Verso 15, apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam a destruição e o sofrimento, não sabem onde encontrar paz, não têm o menor temor de Deus. Depois de afirmar que todos estão sob o poder do pecado, Paulo agora apresenta uma cadeia de citações do Antigo Testamento para reforçar essa sua argumentação. Aqui não há espaço para opiniões humanas ou interpretações subjetivas. O próprio Deus já havia declarado essa realidade através das Escrituras. Paulo não está apenas fazendo uma declaração teológica abstrata aqui, usando essas formas para poder dizer sobre o pecado. Ele está desenhando um retrato da humanidade caída, um diagnóstico detalhado do que significa estar separado de Deus. E para isso ele nos conduz, assim a gente pode dizer, por uma anatomia do pecado, mostrando como o mal afeta a mente, o coração, a vontade, a fala e as ações humanas. O pecado não é algo restrito a uma parte das nossas vidas. Ele contamina tudo o que nós somos.
nossa maneira de pensar, queridos, nossa maneira de falar, de agir e até mesmo a nossa busca por Deus estão corrompidas por causa do pecado. O pecado não é apenas uma falha ocasional, uma falha na Matrix, entre aspas. Não. É uma escravidão que nos afasta completamente da justiça de Deus. Verso 10 até o 12, Paulo vai falar sobre mente e coração corrompidos. Ele está citando, depois você abre lá, Salmos capítulo 14, versículo 1 ao 3 e 53, versículo 1 até o 3. Paulo, no verso 10 e verso 12, ele está citando esses dois salmos. Ninguém é justo, nenhum sequer, ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis, ninguém faz o bem, nenhum sequer. Aqui está um dos ensinos mais difíceis para o ser humano aceitar. Não há ninguém justo. Eu não sou justo, você não é justo. Ninguém nessa terra é justo. Só houve um justo, que era Jesus. Na perspectiva divina, queridos, nenhum ser humano pode reivindicar bondade ou justiça própria. O problema não é apenas que nós somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque nós somos pecadores. Quando Paulo diz que ninguém busca a Deus, ele está afirmando que o pecado nos torna espiritualmente cegos e resistentes à verdade. Um homem caído não apenas ignora Deus, ele o rejeita ativamente. Isso reflete o ensino de João capítulo 3, versículo 19. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas ações eram más. O problema da humanidade não é a falta de evidências sobre Deus, mas é a hostilidade natural ao seu governo. Em outras palavras, um homem natural, eu e você, ele não quer Deus, porque deseja continuar no controle da sua própria vida. O pecado nos afastou completamente de Deus, queridos. E sem a sua graça, ninguém poderia vir até Ele. Verso 13 até o 14, nessa anatomia, Paulo fala sobre a boca e as palavras corrompidas. Ele continua a sua exposição mostrando que o pecado, ele não fica apenas no coração humano, ele se manifesta agora em palavras destrutivas. E o próprio Jesus disse que aquilo que contamina o homem não é o que entra, mas aquilo que sai. Aquilo que sai de um coração que é governado pelo seu próprio pecado, pelo seu próprio desejo, pelas suas próprias vontades. Aquilo que sai de um coração que é governado pelo aquilo que ele coloca no lugar de Deus em sua vida para poder governá-la. Desse coração saem palavras que mostram o seu estado e a sua condição. Versículo 13: sua conversa é repulsiva como o odor. Na revista atualizada vai dizer que a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, sua boca é cheia de maldição e de amargura. Queridos, essa imagem ela é muito forte. Uma garganta como túmulo aberto representa algo podre e cheio de morte. Se já é desconfortável, vamos para o físico, sentir um bafo, se já é desconfortável. O que Paulo está dizendo aqui, que aqueles que são dominados pelo pecado, ao abrir as suas bocas, o cheiro que sai é de morte. Não é cheiro de vida, é cheiro de morte. Da mesma forma como um túmulo exala um mau cheiro, as palavras de um coração pecaminoso, elas exalam destruição. E Tiago, nós falamos isso na exposição de Tiago, no capítulo 3, versículo 6.
A língua é um fogo, é um mundo de maldade, ela corrompe todo o corpo, incendeia todo o curso de vida e é incendiada pelo próprio inferno. Tiago capítulo 3, versículo 6. Isso nos leva a um ponto de reflexão, queridos. Quantas feridas não foram causadas por palavras destrutivas? Quantas feridas nós já não causamos em pessoas por sermos governados pelo nosso próprio coração? Quantas feridas não foram abertas por nós, por permitirmos que tudo, exceto Deus, governasse nossos corações? O processo da santificação, ele precisa passar pela transformação da nossa fala. Se antes falávamos palavras cheias de veneno e de maldição, agora nós devemos falar palavras que edificam e que refletem a graça de Deus. O verso 15 e o 18, Paulo vai falar agora sobre a vida e as atitudes corrompidas. Finalmente, ele nos mostra o impacto do pecado nas ações humanas. Ele vai dizer, versículo 15: apressam-se em cometer homicídio, por onde passam deixam destruição e sofrimento, não sabem onde encontrar paz, não têm o menor temor de Deus. A humanidade caída não apenas peca em pensamento e em palavras, mente e coração, mas ela também age em rebeldia contra Deus e contra o próximo. Desde Caim, lá em Gênesis capítulo 4, assassinando Abel, nós vemos o ser humano corrompido pelo pecado, propagando violência, propagando injustiça, propagando sofrimento pelo mundo. E Paulo encerra essa sessão dizendo que eles, nós, a humanidade dominada pelo pecado, não tem o menor temor de Deus. E essa é a raiz de todo pecado, queridos, a ausência do temor ao Senhor. O pecado não é apenas fazer o que é o errado, é viver sem considerar Deus e sem reconhecer a sua autoridade sobre nossas vidas. O pecado, queridos, ele não é superficial, ele nos afeta completamente. O homem natural, eu e você, não apenas comete pecados, mas está espiritualmente morto e escravizado. O pecado, ele corrompe a nossa mente, nossa fala, nossas atitudes, nos afastando de Deus e destruindo nossos relacionamentos. Mas essa não é a última palavra. Se o pecado nos separa de Deus, a cruz de Cristo nos reconcilia com Ele. Se a nossa boca era cheia de veneno, agora ela pode proclamar graça. Se os nossos pés corriam para o mal, agora eles podem caminhar na luz. Paulo fecha esse raciocínio com o versículo 19 e versículo 20. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Após Paulo expor essa depravação da humanidade, do 10 até o 18, ele agora dá um passo final na sua fala. Ele sela o destino de toda a raça humana, ao demonstrar que nem mesmo a lei pode salvar. Se até que havia alguma dúvida sobre a real condição do homem, esse trecho 19 e 20, ele dissolve qualquer falsa esperança que possa existir. Paulo vai encerrar o seu argumento nos levando ao tribunal onde ninguém tem defesa. Imagine alguém
tentando apresentar seus méritos, seus feitos, sua obediência frente a um juiz. Mas, diante da santidade de Deus, apresentar nossos méritos, nossos feitos, nossa obediência, tudo isso se torna inútil. E esse é o efeito da lei. Primeira parte do versículo 19, é evidente que a lei se aplica àqueles a quem foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas. Aqui Paulo está lidando diretamente com os judeus, que confiavam na lei como se ela fosse um passaporte para a justiça diante de Deus. Eles acreditavam que, por possuírem os mandamentos divinos, eles estavam em uma posição privilegiada na sociedade. Mas Paulo os confronta com a verdade dura. A lei não exime do juízo. Pelo contrário, apenas os torna mais responsáveis. Quando ele diz impedir que as pessoas tenham desculpas, essa expressão ela é poderosa, porque em um tribunal, quando alguém apresenta uma desculpa, ele está tentando se justificar das suas ações, mas diante de Deus, a lei não serve para nos defender, pelo contrário, ela serve para nos condenar e mostrar que não é possível fazer nada. Enquanto nós acharmos, queridos, que temos algo a apresentar diante de Deus, ainda nós não entendemos o Evangelho. O silêncio diante dele, de Deus, é o primeiro passo para nós recebermos a sua graça, que é o chegarmos ali de mãos vazias. E esse silêncio, ele é aterrador, aterrorizador, porque ele nos deixa sem opções, sem argumentos e sem méritos. E essa é a realidade que nós precisamos enfrentar antes de correr para a cruz, de entender que não há nada em nossas mãos para receber essa graça de Deus. No final do versículo 19, Paulo mostra que todos são culpados diante de Deus, e demonstrar que todo mundo é culpado diante de Deus, é o que ele diz no finalzinho do versículo 19. Aqui Paulo deixa claro que o problema do pecado, ele não é apenas pessoal, mas ele é universal. O mundo inteiro, ele é réu diante do Criador. A palavra que Paulo usa aqui, a palavra grega para culpado, ela significa submetido ao juízo, como alguém que já foi condenado e aguarda a execução da sua sentença. Isso significa que não estamos apenas esperando um julgamento futuro, nós já fomos julgados e declarados culpados por causa do pecado. E não há uma saída pelo esforço humano, pelo mérito religioso, pelo comportamento moral ou pela cultura. Se a humanidade toda está condenada, então qualquer tentativa de justificação própria, ela é inútil. Queridos, o Evangelho só faz sentido para aqueles que se chegaram ao fim de si mesmos, para aqueles que realmente reconhecem e entendem que não há nada em suas mãos. Enquanto nós acharmos que temos algo a oferecer a Deus, a cruz continuará sendo apenas um ensino, uma doutrina, e não a nossa única esperança. E essa verdade, ela deve nos impactar profundamente. Nós precisamos lembrar constantemente que essa graça só brilha quando nós entendemos a nossa real condição sem Cristo. Versículo 20 para nós fecharmos. Pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra o quanto nós somos pecadores. Aqui está o golpe final contra a autojustificação. Paulo declara que nenhuma obediência à lei, ela pode salvar alguém. A lei não foi dada para justificar, mas para revelar
o quanto nós estamos longes da justiça de Deus. A lei nos leva a uma única conclusão, queridos, possível, que nós precisamos desesperadamente de um Salvador. Isso significa que, de novo, a moralidade não pode nos salvar, a tradição religiosa não pode nos salvar, as boas obras não podem nos salvar. A única esperança não está no que nós fazemos, mas no que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Romanos 3, do 9 até o 20, nos deixa sem saída. Paulo nos leva aqui a um beco sem portas, a um tribunal onde a sentença já foi proferida, e nós, os réus, culpados, ficamos sem palavras, não há desculpa, não há argumentos, não há fuga, e o veredito é claro: todos estão sobre o poder do pecado, não há justo nenhum sequer. Se esse fosse o fim da história, estaríamos condenados para sempre. Mas a Bíblia, glória a Deus por isso, ela não nos deixa aqui. Se Deus nos revelou a nossa condição, é porque Ele também preparou, queridos, para nós a salvação. Na cruz, Deus responde à nossa desesperança, com uma graça maior do que nós podemos imaginar. Onde não havia justiça, Ele nos deu justiça em Cristo. Onde não havia esperança, Ele nos vestiu de sua misericórdia. Paulo está preparando o caminho com esses trechos que nós acabamos de falar para o versículo 21. Não vou falar do 21, mas só ler, vamos ler o 21. Ele vai dizer: mas agora, capítulo 3, versículo 21, mas agora Deus nos mostrou um caminho para sermos declarados justos diante dele, sem a exigência da lei, como já havia prometido nos escritos de Moisés e dos profetas. Perceba essa transição que Paulo está fazendo aqui. Ele usa o mas agora. Essas duas palavras, elas mudam tudo, queridos. Se Romanos 3, do 9 ao 20, nos enterra na nossa realidade de culpa, o versículo 21 ao 26 nos ressuscita para a glória da graça. O Evangelho só se torna doce quando nós entendemos o amargo da nossa condição sem Deus. E esse é o ponto central do cristianismo. Não é sobre o que nós podemos fazer por Deus, mas sobre o que Deus fez por nós. Lá no capítulo 5, versículo 8, a gente vai chegar lá. Paulo vai dizer que: mas Deus prova o seu grande amor para conosco por ter enviado Mas Deus prova o seu grande amor por nós ao enviar Cristo para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Quase que eu citei João 3 aqui. E aqui está a beleza do Evangelho, queridos. Enquanto nós éramos incapazes, Ele foi suficiente. Enquanto não havia um justo sequer, o justo morreu pelos injustos, para conduzi-los a Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. Hoje, Deus nos lembrou, através desse texto, da nossa condição sem Cristo, mas também nos conduz a uma esperança que há nele. Eu não poderia deixar terminar essa mensagem sem trazer essa pergunta sobre salvação. Faça uma análise do seu coração e da sua mente. Você tem plena certeza da sua salvação, dessa salvação em Cristo Jesus? Sua confiança está onde, queridos? Na sua moralidade? Na sua religiosidade? Nos seus méritos? Nas suas forças? Naquilo que você faz? Nos seus 30, 20 anos, 10 anos de igreja?
ou ela está em Cristo Jesus? Na obra consumada de Cristo na cruz do Calvário. Se por acaso sua vida ainda está presa nessa ilusão da autojustificação ou dos seus próprios méritos, eu te encorajo a abandonar esse fardo. Abandonar o fardo que te promove mentalmente e espiritualmente a um relacionamento com Deus baseado no que você faz. Se a sua alma ainda sente o peso da culpa, aqui há um convite para a graça. Venha para a graça de Cristo. O Evangelho não é um convite para os que acham que têm algo a oferecer, mas ele é um chamado para os que não têm nada a oferecer e encontram tudo em Jesus. A minha oração é que eu e você, que a nossa igreja, possamos viver à luz dessa verdade. Éramos pecadores, condenados, mas agora nós somos filhos amados, resgatados pela graça e sustentados pelo amor, e seguros na justiça de Cristo Jesus. Que essa verdade abale as estruturas do seu coração e da sua mente. Que o pecado que ainda está aí, em cada um dos seus corações, cada um de coração que está aqui, no meu, de todos nós, ele seja quebrado e liberto pelo sangue de Cristo. Que as amarras que nos prendem a esses desejos não governem nossos corações. Que a nossa mente e coração ela encontre nesse texto, em toda a Escritura, a justificativa real para essa libertação. Não há justo nenhum sequer. Não há nada que possamos fazer. Somos governados por esse pecado. Mas algo pode mudar essa história, que é Jesus. E eu acredito que todos nós aqui somos salvos, confessamos a nossa fé em Jesus, mas ainda assim lutamos com particularidades e peculiaridades do nosso coração que tentam diversas vezes governar. Há momentos que a gente está no buraco, como a gente falou no início da mensagem, tentando escalar e sair. E Cristo está ali de mão estendida. Mas a gente, teimosos, insensatos, rebeldes, não estende a mão, não recebe o que Cristo está ali para poder nos tirar. Que o Senhor te ajude, me ajude a vencermos tudo isso, queridos, e a experimentarmos muito mais desse amor e dessa justiça de Jesus por nós. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque o Senhor é maravilhoso e de uma forma maravilhosa também, Jesus, o Senhor nos deixou a Sua palavra e o Senhor está falando conosco diariamente através dela, Deus. Ela é a Sua palavra. E essa Sua palavra, Deus, nos diz que o nosso estado é de pecado, de condenação, de morte, mas que esse estado, Deus, de condenação, de pecado e de morte, ele pode ser revertido, Deus, em Ti. Que o Senhor, Deus, nos ajude a experimentarmos, ó Deus, profundidade do relacionamento com o Senhor, para não sermos governados, ó Deus, por esse estado, por essa condição de pecado, mas para sermos governados por Ti, Jesus.
e que ao sermos governados pelo Senhor, ao experimentarmos, ó Deus, essa graça abundante, maravilhosa, que a gente possa resplandecer isso, ó Deus, por onde passarmos, para que mais e mais pessoas possam ver, ouvir e sentir aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos em Ti, Jesus. Obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado por essa igreja, obrigado pelos meus irmãos também. Eu só que faça o Teu nome, Jesus. Amém.